Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Nós temos aí nossa aula. Nós vimos semana passada, na aula anterior, sobre a montagem, a modelagem de uma equação do primeiro grau. Nós agora vamos partir para a resolução de uma equação do primeiro grau. Não se assustem, meus queridos. É muito tranquilo, é muito fácil. Vamos ficar aqui bem de boas, bem tranquilo, para resolver isso aí. Beleza? Bom, primeiro vamos relembrar aqui, antes da gente partir para a aula, o professor já vai logo colocar lá, resolver a equação do primeiro grau. Não. Bom, primeiro a gente precisa relembrar o que é uma equação. Quais são os dois critérios? Só dois, galera. Dois critérios para a gente ter uma equação. Uma equação. Eu preciso de ao menos uma variável, uma incógnita. Eu preciso de uma incógnita e o meu sinal de igualdade. É isso que eu preciso. Ao menos uma incógnita e um sinal de igualdade. Por exemplo, esse cara aqui, x ao quadrado mais 2x igual a 3. Esse cara aqui, ele é uma equação? Sim, é uma equação. Eu tenho variável, tenho uma incógnita e tenho sinal de igualdade. Beleza? Isso é equação do primeiro grau. Perguntar para vocês, isso aqui, 2x menor que menos 3. Esse cara aqui, ele é uma equação? Não. Por que não é uma equação? Porque eu não tenho sinal de igualdade. Eu tenho um sinal aqui de maior ou menor. Isso aqui não é sinal de igualdade, portanto, não é uma equação do primeiro grau. Equação do primeiro grau, eu preciso de uma incógnita e de um sinal de igualdade. Beleza? Bom, outra coisa. Agora a gente viu o que é a equação. E o que é a equação do primeiro grau? Eu preciso de uma variável no seu primeiro grau, ou seja, no seu primeiro grau é o expoente. Eu estou falando expoente. Esse cara aqui, ele é uma equação, certo? Só que não é uma equação do primeiro grau. Por quê, professor? Porque o seu expoente é 2, tá certo? O maior expoente envolvido ali é 2. É uma equação do segundo grau. É assim que a gente determina, tá certo? Ele é uma equação, mas não é uma equação do primeiro grau. Para ser equação do primeiro grau, a minha variável, as variáveis, as incógnitas, elas têm que estar no primeiro grau. Beleza? Bom, eu tenho aqui x mais 2 igual a 3x. Esse cara aqui é uma equação do primeiro grau, tá certo? Porque eu tenho as minhas variáveis, aqui o meu x em dois lugares, com expoente 1. Não aparece, mas a gente sabe que o expoente é 1. Beleza? Bom, a gente também tem, isso aqui é uma equação do primeiro grau. Nós também temos a equação do primeiro grau escrita com várias variáveis, tá certo? Eu posso ter casos assim, ó. Posso ter x mais 3y igual a 2. Isso aqui é uma equação do primeiro grau? Sim, é uma equação do primeiro grau. Só que é uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, x e y. Então, eu estou mostrando para vocês aí algumas formas da gente identificar as equações. Eu tenho a equação do segundo grau, eu tenho aqui, não é equação, isso aqui é uma inequação que nós vamos estudar. Isso aqui é uma equação do primeiro grau. Isso aqui é uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Aqui eu tenho uma equação do primeiro grau com uma incógnita. Então, nós precisamos só ficar atentos aí como que vai aparecer. Nosso trabalho aqui nesse módulo é trabalhar a equação do primeiro grau com uma incógnita, tá? Nós vamos estudar com duas incógnitas posteriormente. Tranquilo? Sossegado? Beleza. Agora, olha só. Vamos pensar aqui e vamos falar de uma coisa que é bem importante para a gente. E aí, galera, cuidado para vocês não se confundirem, tá? Eu vou falar aqui, ó, a raiz de uma equação. E aí, os meus amiguinhos logo vão cair da cadeira, porque estão sentados, né? Óbvio. A raiz de uma equação. Quando eu falo raiz de uma equação, senhores, cuidado com a palavra. Essa raiz de uma equação não é tacar-lhe pau de uma raiz quadrada, uma raiz cúbica. Não é isso, tá? Toda vez que aparecer para nós
essa palavra a raiz de uma equação, o que ele está falando para a gente? Nada mais, vou colocar aqui para vocês, ó. Nada mais, nada menos, ele está dizendo que a solução da equação. É isso que ele está dizendo. A equação, a raiz de uma equação, ou seja, a solução. Aquele valor que vai dar a igualdade correta para a nossa equação. Tá certo? Por exemplo, olha só. Verifique se 2 é a raiz. Verifique se 2 é a raiz dessa equação aqui, ó. X mais x sobre 2 igual a 3. Verifique se x mais x sobre 2 é igual a 3. Verifique se 2, ou seja, ele está falando assim, ó, queridos, no lugar da minha incógnita, o que é a minha incógnita? A minha incógnita é x. Aí ele está dizendo assim, no lugar da sua incógnita x, substitua e verifique se o 2 é o quê? Solução. Verifique se o 2 atende, responde, é a solução dessa equação. Ou seja, basta substituir, é isso que eu quero. No lugar do x, eu vou substituir. Eu tiro o x e coloco o 2. Por que o 2, professor? Porque ele está falando que quer que você verifique se o 2 é a solução. Tranquilo? Bom, então a gente vai fazer isso. Então eu tenho x, então eu tenho 2, mais x sobre 2, então eu tenho 2 sobre 2, é igual a 3. 2 mais 1 é igual a 3? 2 divididos por 2 dá 1. 2 mais 2 é igual a 3. 3 é igual a 3, então tá aí. 2 é a raiz. Então eu estou falando que 2 é a raiz da equação, ou seja, 2 é a solução da equação, certo? Então isso quer dizer a raiz da equação. Beleza, senhores? Tá tranquilo isso? Sossegado? Bom, vou dar aqui mais um exemplo sobre a raiz de uma equação para a gente entender e a gente não ficar... Bom, mais um exemplo aí para a gente não perder a ideia da raiz. Verifique, o que ele está falando aqui? Verifique se 8 é a raiz dessa equação. Ou seja, verifique se 8 é a solução dessa equação. Então, no lugar do x, qual o número que eu vou verificar se é a solução? 8. Então, aqui, senhores, verificar se é a raiz, verificar se é solução, basta substituir. Então, eu vou substituir. Não se esqueçam, o que o 4 está fazendo com o x e o que o 2 está fazendo com o x. Não aparece, mas a gente sabe que tem uma multiplicação. Então, eu tenho 4 vezes 8 mais 3 igual a 2 vezes 8 menos 12. 4 vezes 8, 32, mais 3. 2 vezes 8, 16, menos 12. 32 mais 3, 35. 35 é igual a 16 menos 12, que é 4? Não. 35 não é igual a 4, é diferente. Portanto, senhores, eu posso afirmar que 8 não é solução. 8 não é solução, não é raiz. Tranquilo? Raiz e solução aí, Sussa? Beleza. Vamos para o próximo aí para a gente chegar aonde nós queremos. Bom, o próximo tópico nosso aí é o conjunto verdade, tá? Conjunto verdade de uma equação do primeiro grau. O que é esse conjunto verdade? Esse conjunto verdade ele também pode ser chamado de conjunto solução. Ou seja, a gente coloca aqui o nosso conjunto V, tá? Chamamos aqui de V, e ele é um conjunto verdade, ou também nós podemos chamar ele de conjunto solução. O que isso quer dizer, professor? As possíveis soluções de uma equação do primeiro grau. Então, a gente fala que é o conjunto verdade, tá? Então, por exemplo, eu vou resolver uma equação do primeiro grau, digamos lá que ao resolver uma equação do primeiro grau, e aí eu encontre uma solução igual a menos 1. Acompanhe. Não vou fazer o resolver aqui, porque a gente ainda não viu a resolução, tá?
Mas digamos que eu resolvi uma equação do primeiro grau e encontrei uma solução igual a menos 1. E aí eu vou perguntar para vocês se o meu conjunto solução, vou colocar aqui o universo de solução dele, esse U aqui é o multi-universo, tá bom? Se essa solução, ela vai estar, prestem atenção, como que isso aqui é tranquilo, é sossegado. Observem se ele vai estar no conjunto dos números inteiros ou conjunto dos números naturais ou conjunto dos números inteiros. Olha só, estou falando do conjunto verdade. O verdade também é chamado de solução. E digamos que o meu conjunto verdade, a minha solução, seja menos 1. O universo dessa solução vai estar onde? Nos naturais ou nos inteiros? Se eu virasse para vocês e falasse assim, resolva uma equação do primeiro grau e o resultado deu menos 1, e essa solução tem que estar no universo dos naturais. Eu posso dizer que essa equação ela vai ter a solução? Porque natural, o conjunto dos números naturais, nós já vimos os conjuntos aí. Conjunto dos números naturais contém número negativo? Não, são só os positivos mais o zero. Agora, se eu virasse para vocês e falasse assim, olha só, o meu conjunto solução menos 1, ele está dentro do conjunto universo dos inteiros? Sim, porque menos 1 pertence ao conjunto dos números inteiros. Tá tranquilo? Olha só outro exemplo. Se eu virasse para vocês e encontrasse aqui, solução igual a menos 3/5. Resolvi uma equação do primeiro grau e achei uma solução igual a menos 3/5. Olha a pergunta de novo. Essa solução, menos 3/5, pertence, está no universo dos naturais? Não. Essa solução está no universo dos inteiros? Também não, porque aqui eu tenho um número decimal. Qual solução, em qual universo que está esse conjunto, que está essa solução aqui? Conjunto dos números racionais. Então, eu venho aqui e coloco aqui o meu conjunto dos números racionais. Qual que é a representação do conjunto dos números racionais? A nossa letra Q. Beleza? Então, essa representação aqui, essa ideia aqui de conjunto verdade, é só uma representação para a gente não se perder. Beleza? Bom, agora vamos para a parte que interessa, que é a resolução das equações do primeiro grau. Bom, para resolver uma equação do primeiro grau, a primeira coisa que a gente tem que pensar é na nossa incógnita, tá? Ali, eu coloquei um exemplo mais simples para a gente entender. Quando eu tenho uma incógnita, na minha equação eu tenho apenas um lugar que tem uma incógnita, eu vou pensar assim, vou isolar essa equação do primeiro grau. Deixar a minha incógnita isolada. Isola ele. Sabe quando vocês pegam o professor assim e isolam o professor? Não liga a câmera, não dá oi, não dá bom dia, não dá aquele like, não dá aquela inscrita no canal. Isso é isolar o professor. Se inscreva no canal, dá aquele... Brincadeira. Olha só, eu vou isolar a minha incógnita. Quem que é a minha incógnita aqui? 3x. Então, eu vou isolar por partes. Primeiro, eu tenho que tirar esse cara daqui. Primeiro eu vou tirar, observem galera, que não é tirar o 4. O sinal também faz parte. Eu não vou tirar o 4, eu vou tirar o menos 4. E aí eu gostaria que vocês pensassem em uma linha imaginária, tá? No sinal de igualdade sempre vai ter uma linha imaginária. Imaginem uma linha aqui, certo? Bom, toda vez que alguém cruzar essa linha imaginária, imaginem aí, pensem aí nessa linha imaginária. Onde que fica essa linha imaginária, professor? No sinal de igualdade. No sinal de igualdade está a minha linha imaginária. Então, eu tenho a minha linha imaginária e toda vez que alguém cruzar essa linha imaginária, passar, trocar de lado, eu vou inverter uma operação, tá certo? Qual que é a operação inversa da subtração? A adição. Qual que é a operação inversa da adição? A subtração. Qual que é a operação inversa da multiplicação? A divisão. Qual que é a operação inversa da multiplicação? Da divisão, a multiplicação. Qual que é a operação inversa da potência? A raiz. Qual a operação inversa da raiz? A potência.
Então, toda vez que ele cruzar, eu vou inverter a operação. Eu não inverto o sinal. A palavra, alguns professores falam inverter o sinal. Não, a gente não inverte o sinal. A gente inverte a operação. Eu tenho uma subtração, tenho que deixar, observe, esse x aqui, esse 3x primeiro, eu tenho que deixar ele isolado e vou mandar todo mundo para o outro lado. Ou seja, esse menos 4 vai cortar esse sinal, essa linha imaginária. Então, passa esse menos 4 para cá, a subtração, a operação aqui é subtração. Vem para esse lado como adição. Então, vai ficar, eu tenho aqui 3x igual, repete o 11, que ele não mudou, não passou pela linha imaginária, 11, operação subtração, veio para cá a adição. 11 mais 4. Bom, 3x igual a 15. Bom, professor, o senhor falou que tem que deixar a incógnita isolada. Sim, ela está isolada? Não, tem um 3 colado com ele. Então, eu tenho que tirar esse 3 dali de novo. O 3, qual a operação que o 3 está fazendo com o x? Está multiplicando. Então, eu vou deixar o x isolado. Qual que é a operação inversa da multiplicação? A divisão. 3 vezes x, o 3 vai vir para o outro lado na forma de divisão. 15 divididos por 3. Então, eu tenho aí que x é igual a 5. A solução dessa equação, x igual a 5. Tranquilo, meus queridos? Foi muito difícil? Quais as ideias que nós vimos aqui? Deixar o x isolado. Quando mudar de lado, quando mudar de posição, eu preciso inverter a operação. Outro detalhe aqui que nós podemos observar aqui, senhores, é que o sinal de igualdade, eu tenho aqui dois membros. Primeiro membro e o segundo membro, tá? O sinal de igualdade, ele divide lá a minha equação em dois membros, tá? Um primeiro membro e um segundo membro. Quando eu quero trabalhar a equação, eu sempre vou mudar de lado, tá? Então, estou passando aqui o menos 4 do primeiro membro para o segundo membro, tá? O sinal de igualdade que divide aqui. Vamos ver outro exemplo aí. Calma que nós vamos ver alguns exemplos, senhores. Bom, agora nós não temos apenas um x de um lado, certo? Vocês conseguem ver aqui que eu vou ter um x menos 4 e aqui eu tenho 2x menos 3. Bom, o que eu falei para vocês? Que eu preciso deixar, a ideia de deixar a incógnita isolada, ela precisa ser considerada aqui. Só que, professor, lembra, membros, eu tenho x no primeiro membro e tenho x no segundo membro. O que a gente vai fazer, professor? Como que eu vou isolar o meu x? Bom, nesse caso, a gente fala assim, ó, de um lado, todo mundo que tem x, e do outro, todo mundo que não tem x. Ou seja, eu vou fazer uma manipulação, tá? E vou colocar em um primeiro membro todo mundo que tem incógnita, e no segundo membro, todo mundo que não tem incógnita. De um lado, todo mundo que tem incógnita, de outro, todo mundo que não tem incógnita. Professor, eu posso fazer isso? Mas é claro que pode, senhores. Certo? Desde que observem, lembrem da minha linha imaginária, quando mudar de membro, primeiro para o segundo para o primeiro, tem que inverter a sua operação. Mas, professor, sempre eu vou deixar a minha incógnita para o lado esquerdo? Não. Vou mostrar para vocês que eu posso também trazer a minha incógnita para o lado direito. Tanto faz para o segundo membro. Bom, o que eu estou falando para vocês? Vou colocar no primeiro membro todo mundo que não tem x e no segundo membro eu vou colocar todo mundo que não tem, que tem x. Todo mundo que não tem x, todo mundo que tem x. Beleza, queridos? Bom, então vai ficar aqui, ó. Observe. O menos 4, ele vai mudar de lugar, ele vai cruzar o meu sinal de igualdade, ele vai mudar aqui, passar pela linha imaginária? Não. Quem está mudando de lugar?
primeiro membro, vou colocar quem não tem incógnita. Menos 3. Operação subtração, vai passar pela linha imaginária, vem com mais 3. Igual. O 2x, não mudei ele de lugar, certo? O x, sempre observem quem está na frente, não é quem está antes, tá? Não quem está depois. Quem está antes do x, quando não tem ninguém, a gente sabe que tem um sinalzinho de mais aqui, uma adição. Ele vai para o outro lado, vai cruzar minha linha imaginária, está saindo do primeiro membro para o segundo membro, então ele vem como menos x. Menos 4 menos 3, menos 4 mais 3, menos 1. 2x menos x, x. Menos 1 é igual a x, posso dizer, logo podemos concluir que x é igual a menos 1. Menos 1 igual a x é a mesma coisa que nós dizemos que x é igual a menos 1. Beleza, pessoas? Vamos para mais exemplos aí. Uma fraçãozinha aí para vocês verem que a ideia é a mesma, bem simples, esse cara aqui também. Bom, a gente tem y divididos por 2 menos 20 igual a menos 38. O que é a ideia? Isolar a minha incógnita, tá bom? Bom, ela já está do lado esquerdo aqui, não tem mais ninguém, só tem ela, então vamos isolar esse cara aqui. Então vai ficar y divididos por 2 igual o menos 20, a operação, ela é subtração, está passando pela linha imaginária, está passando do primeiro membro para o segundo membro, então vai inverter a sua operação. Menos 38 mais 20. Bom, y divididos por 2 vai ser igual a quem? Menos 38 mais 20 vai dar menos 18. Bom, professor, e agora? Agora a ideia é a mesma. O y está dividindo o 2. O 2 está aqui como divisão. Eu tenho que mandar, porque eu quero isolar o meu y, correto? Então, eu vou mandar esse 2 para o outro lado. Ele vai cruzar a minha linha imaginária, vai sair do primeiro membro para o segundo membro, está dividindo, inverte a operação. A operação inversa da divisão é a multiplicação. Então, vai ficar aqui y, isolando o meu y igual a menos 18 vezes 2. Logo, y vai ser igual a menos 36. Beleza, senhores? Difícil isso aqui? Tranquilo? De boas? Mais um exemplo aí. Bom, senhores, um exemplo aqui, onde eu tenho, antes de manipular a minha equação, eu preciso lembrar desse cara aqui. O que esse cara aqui é para a gente? Uma distributiva. Então, eu tenho, como a distributiva é uma multiplicação, eu preciso fazer essa distributiva primeiro. 5 vezes x e 5 vezes menos 2. E o que a gente faz com esse restante aqui, professor? Deixa do jeito que está. Não dá para fazer nada, a gente repete. Tá? Então, vai ficar menos 2x mais 4 igual a 3x menos 12 mais 5x, fazendo a distributiva ali, menos 10. Bom, qual que é a ideia, senhores? A ideia é reduzir, isolar nossa incógnita, tá? Então, vamos enxugar os dois membros ao máximo. O primeiro membro, eu tenho menos 2x mais 4, não dá para enxugar, vamos apenas repetir. O que é enxugar, professor? É simplificar, tá certo? Eu tenho aqui 3x e 5x, beleza? Então, vou juntar esses dois, 3x mais 5x, isso é enxugar, 8x. E eu tenho menos 12 e menos 10. Quanto que dá? Menos 12 com menos 10, menos 22. Então, tenho aqui menos 22. Beleza? Pronto, enxuguei. Agora sim, lembrando do exemplo anterior que nós fizemos lá. O que a gente vai fazer? Nós vamos de um lado. Olha só, eu tenho aqui incógnita dos dois lados. Então, o que a gente faz? De um lado, a gente vai colocar quem tem variável, quem tem incógnita, todo mundo, vamos chutar todo mundo de um lado que tem incógnita, e do outro a gente coloca
todo mundo que não tem variável, todo mundo que não tem incógnita. Beleza, senhores? É isso que a gente vai fazer aqui. Bom, para mostrar para vocês que não tem problema aqui, o que a gente vai fazer? Vou trazer todo mundo aqui para o primeiro membro. Vou trazer desse lado aqui, eu vou deixar quem tem incógnita. Então, eu tenho menos 2x, o 8, lembra? Na frente dele é adição, vem para cá como subtração. Menos 2x menos 8x, igual, repete o menos 22, mais 4. A adição vai para o segundo membro, cruza a linha imaginária como menos 4. Então, eu tenho menos 10x igual a menos 26. Bom, aqui, senhores, nós vamos trabalhar uma ideia. Que ideia é essa, queridos? Nós vamos trabalhar a ideia de que eu não posso deixar a minha incógnita negativa. Tá? Como que eu faço, então, professor, para tirar esse negativo aqui da nossa incógnita? O que a gente faz? Basta nós multiplicarmos por menos 1. Eu tenho menos vezes menos, dá mais. Certo? Só que qual que é o detalhe? Lembra que eu falei para vocês da balança? Para a balança continuar igual, eu tenho que fazer com os dois lados. O que eu faço em um membro, eu tenho que fazer com o outro. Eu não posso deixar minha incógnita negativa, x está negativo, menos 10x. Vou multiplicar por menos 1 para tirar esse sinal negativo. Então, o que a gente tem que fazer? Multiplicar por menos 1. Só que eu não posso multiplicar só o primeiro membro. Eu tenho que multiplicar os dois membros. Tá certo? Então, vai ficar menos 10x vezes menos 1, 10x. E menos 26 vezes menos 1, 26. Tá bonito, tá legal. Posso fazer isso, professor? Pode. Desde que você faça com todo mundo da sua equação, os dois membros. Bom, a ideia agora, aquela ideia que a gente trabalhou no início, isolar a minha incógnita. 10 está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. Posso deixar assim? Não. Toda fração tem que ser escrita na sua forma irredutível. 26 décimos eu vou dividir os dois, numerador e denominador, por 2. 26 por 2 vai ficar 13. E 10 divididos por 2 vai ficar 5. Tá? Beleza, galera? Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like, deixe comentários, se inscreva no canal, ative o sininho e tamo junto aí. Beleza? Um abraço, beijo, até mais.